A Itaúsa teve um lucro líquido recorrente impressionante de 3,9 bilhões de reais, e isso foi apenas no primeiro trimestre deste ano, representando um avanço anual de 8% nos seus lucros. Então vamos entender se realmente a Itaúsa consegue colocar dinheiro no bolso dos acionistas com bons pagamentos de dividendos, e isso para o curto prazo, além de trazer embasamentos a respeito do desempenho financeiro da companhia nos últimos 8 anos. E ainda por cima, a Itaúsa decidiu pagar 650 milhões de reais em dividendos em forma de JCP. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado, conteúdo esse especializado do Ativo Virtual para trazer perspectivas, projeções e preço-teto e muito mais. Vamos revisar aqui os últimos resultados do primeiro trimestre do ano de 2025 que a Itaúsa trouxe. Será que ela está melhor ou pior em relação aos períodos anteriores? Analisar notícias e fatos relevantes, com a recomendação do mercado, será que é para comprar ou para vender? E os dividendos, como é que eles vão ser? Além, é claro, de entendermos se esse é um momento favorável para investir nas ações de TCA4 de acordo com a análise técnica, sempre confrontando se a empresa tem bons fundamentos, com análise fundamentalista, política de dividendos, e nesse vídeo também vou trazer as projeções e o preço-teto do Ativo Virtual revisadas para te ajudar a tomar a melhor decisão, sem falar que eu vou tentar responder qual seria a melhor ação para se investir nesse momento, TCA3 ou TCA4, ações ordinárias ou preferenciais. E é claro que eu já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e um comentário para ajudar que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E é claro que vamos começar esse vídeo pela parte mais importante, não é mesmo? Vamos revisar os últimos resultados da companhia para que a nossa comunidade consiga ter as próprias opiniões, ao invés de apenas seguir manchetes por aí. E já precisamos lembrar que a Itaúsa é um conglomerado que foi fundado no ano de 1966 e possui participações em empresas de diversos setores importantes. Atualmente, ela possui 37% do Itaú, 30% da Alpargatas, 38% da Dexco, 13% da Aegea, 49% da Copa Energia, 9% da NTS e 10% da CCR. Como vocês podem perceber, já faz tempo que ela não tem apenas o Banco Itaú no seu portfólio, e dessa forma ela fica exposta aos setores financeiro, varejo, industrial, energético, saneamento, infraestrutura e concessões. Para se ter uma ideia, a receita da companhia no ano de 2012 foi de 9,5 bilhões de reais e deu um salto fenomenal para 23,6 bilhões de reais no ano de 2024, ou seja, um aumento médio de 7,9% ao ano. E a receita no começo de 2025 já foi de 6,1 bilhões de reais, se tornando a maior holding de capital aberto do nosso país. E chegando a esse belíssimo resultado do lucro líquido de 3,9 bilhões de reais de lucro líquido recorrente no primeiro trimestre. O mais impressionante é o ROI de 17,6%, lembrando que o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, e este é o recorrente também. Basicamente, a cada 100 reais a empresa possui de patrimônio, ela consegue devolver em forma de patrimônio R$ 17,60. E é claro, ela está entre os ativos mais investidos do Ibov, com mais de 900 mil acionistas. E aqui estamos falando apenas dos destaques, mas eu já vou explicar essa questão do valor de mercado e também o valor de mercado da Itaúsa. Mas é importante compreender que quem vai investir na Itaúsa precisa compreender também alguns números, como por exemplo, essa transformação que ela menciona aqui do Brasil entre os anos de 2017 e 2022, realizando um ciclo de investimentos de aproximadamente 11 bilhões de reais. Sem falar que recentemente ela trouxe esse aviso aos acionistas dessa homologação do aumento de capital que ocorreu, dando direito aos acionistas de comprarem as ações com direito de preferência de R$ 6,70, uma verdadeira bagatela que já foi feita a distribuição dessas novas ações no dia 25 de maio de 2025. Esse aumento de capital fez com que a empresa aumentasse mais de 149 milhões de ações ordinárias totais, sendo que 51 milhões em ações ordinárias e 98 milhões em ações preferenciais. Depois disso, teve o desinvestimento da Itautec, que aconteceu no ano de 2014, ela aproveitou esse capital gerado ali pelo desinvestimento, ou seja, a venda, para comprar participações da NTS e também da Alpargatas. Também teve a alienação, ou seja, a venda da Elequeiroz no ano de 2018, participação de 48,9% da Copa Energia no ano de 2020. 2021 teve a reorganização societária da XP Inc. e a Aegea, que ela começou a investir. Depois teve a Motiva, de 2,9 bilhões de reais no ano de 2022, e o desinvestimento, ou seja, a venda do total das ações que ela participava na XP Inc. Isso no ano de 2023. Então, de acordo com o último resultado da companhia, a participação total que ela possui em todas as empresas investidas consta aqui 37,2% para o Itaú,
27,8% para Dexco, 29,5% para Alpargatas, 10,4% na Motiva, 12,8% na Aegea, 48,9% na Copa Energia e 8,5% na NTS. Observem os valores dos investimentos recorrentes e valores de mercado, porque nem todas as empresas estão listadas na B3, e isso vai fazer diferença para sua compreensão no momento que eu for comparar o desconto de holding da Itaúsa. O valor de mercado do Itaú é de 339 bilhões de reais, da Dexco de 4,3, Alpargatas de 4,6 bilhões, a Motiva com 23,4 bilhões, e observem que um dos grandes investidores é o Votorantim. Simplesmente esse grupo aqui não perde dinheiro, com 10,4% de participação na Motiva. Mas a Aegea, a Copa Energia e a NTS estão calculadas aqui com valor baseado no lucro operacional, que é o EBITDA ou o EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Essencialmente, o lucro operacional, como eu mencionei. Essas empresas, trazendo aqui o ajustado de 2024, mostra o tamanho delas. 6,4 bilhões para a Aegea, 1,1 bilhão para a Copa Energia e 6,6 bilhões de reais para a NTS. E algumas pessoas podem criticar a Itaúsa por achar que ela é lenta para fazer novos investimentos, mas isso tem dado muito certo para ela, mostrando que ela traz realmente solidez e marcas fortes. Ou seja, não é fácil, pessoal, encontrar uma empresa sólida, com boa base de remuneração de uma maneira constante, lucrativa e com um negócio favorável a bons preços no mercado. É por isso que a holding não sai distribuindo dinheiro para qualquer empresa. E eu já vou mostrar os resultados dessas empresas que retornaram para o portfólio da Itaúsa. Então, boa geração de caixa e rentabilidade, geração de valores sustentável, sócios com expertise fit da Itaúsa, ou seja, conhecedores e também que façam parte da cultura da Itaúsa, conheçam como ela funciona, liderança de mercado, influência significativa, ticket médio de 2 bilhões de reais e impacto positivo. E para se ter uma ideia do que é a Itaúsa no mercado, com 100 anos de história, maior instituição financeira da América Latina, ela alcançou aqui 1,4 trilhão de reais em carteira de crédito, atuação em 18 países, um valor de mercado de 339 bilhões de reais. A composição acionária da companhia chega a 54% de free float, com 37,2% da Itaúsa e 8,8% da família Moreira Salles. O conselho de administração da companhia conta com 4 representantes entre os 13 conselheiros: o Alfredo Setúbal, Roberto Setúbal, Ricardo Vilela e também a Ana Lúcia Vilela. E a parte mais importante de compreender a respeito do desconto de holding da companhia é agora que eu vou explicar, porque talvez alguns desses números não estejam batendo muito bem para você neste momento. Mas, se você não entendeu, volta um pouco o vídeo e depois retorna nesse ponto aqui. Observem só, o valor de mercado do portfólio da Itaúsa é de 135,2 bilhões de reais, sendo que 126,1 bilhões é aqui do Itaú, mas tem outras investidas que não estão aqui, 9,1 bilhões de reais, o que acaba representando que o valor de mercado da Itaúsa é de apenas 102,5 bilhões de reais na Bolsa de Valores. Ou seja, é daqui que vem esse desconto de 24,2% não refletido no fim da ineficiência fiscal. E para brilhar ainda mais os olhos dos investidores, observem só a criação de valor das investidas da Itaúsa. Nos últimos 10 anos, a Itaúsa valorizou 225%, o Itaú 271%, a NTS 407% desde a aquisição, a Copa Energia 173% desde a aquisição e a Aegea um pouco mais de 100% desde a aquisição. E aqui eles colocam os números de quanto a referência de índices importantes do mercado se valorizaram no mesmo período. O S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, valorizaram 171%, em média, claro, tiveram empresas que valorizaram muito mais do que isso. O Ibov valorizou 155% e o CDI, no mesmo período que a Itaúsa valorizou 225%, trouxe ganhos de 142%. Ou seja, não tem para ninguém. Todas as investidas da Itaúsa e ela mesma valorizaram mais do que os principais índices de mercado. Além ainda da Aegea, que valorizou 57% de 2021 até início de 2025, e a Copa com 42% de 2021 até 2025. E é por isso que eles estão chamando aqui, nosso jeito de fazer é consistente. Taxa de retorno histórica de duplo dígito. Ou seja, claramente aqui podemos ver o lucro líquido recorrente e o ROI recorrente
crescendo de maneira constante ao longo do tempo. Patrimônio líquido de 85,9 bilhões de reais, com valor de mercado de 135,2, como eu expliquei, atenção aqui, tem até um 2 aqui para justamente chamar a atenção nesse valor de mercado do portfólio, porque nem todas as empresas estão listadas na B3, e é por isso que eu sempre chamo a atenção quando olhamos lá o PVP. A ITSA 4 tem uma valorização de 4,3% nos últimos 12 meses, em relação ao fechamento do dia 31 de março de 2025. Os proventos pagos no ano de 2024 foram de 9,6 bilhões de reais, e aqui fica fácil de comparar. Temos o lucro da empresa de 14,8, ou seja, trazendo um payout próximo dos 65%. Dividend yield foi pago de 10,8%, com uma dívida no dia 31 de dezembro de 2024 de apenas, vou chamar assim, 1,1 bilhão de reais. E é claro, tudo isso trouxe resultados sólidos, uma pequena desvalorização no valor de mercado do portfólio da empresa, que caiu 2%. Todo o resto, fortíssimo crescimento. Lucro líquido total crescendo 13%, o lucro líquido recorrente crescendo 8%, patrimônio líquido crescendo 7%, o ROI crescendo 0,8 ponto percentual na comparação com o primeiro trimestre do ano de 2024, e o ROI recorrente se manteve o mesmo. Então, o próprio slide da companhia já mostra a declaração dos 9,6 bilhões de reais em proventos do ano de 2024. Não deixando dúvida, o payout da companhia decolou de 2022 para cá, e foi falado no canal Ativo Virtual diversas vezes que a Itaúsa e o Itaú iriam aumentar o pagamento de dividendos. Quem tem dúvida, tá tudo gravado aqui no YouTube. Basta ver os últimos vídeos que eu trouxe no final do ano de 2023, falando justamente sobre esse aumento do payout que estava acontecendo e, claro, aumento da lucratividade das empresas. E agora, chegando a 68% no ano de 2024, com o dividend yield batendo na casa dos 2 dígitos. Além disso, teve aumento de capital de 1 bilhão de reais, com preço de emissão com 30% de deságio. Muita oportunidade foi oferecida aqui pela Itaúsa aos acionistas e os investidores de uma maneira geral, porque comprar essas ações com 30% de deságio realmente foi uma grande oportunidade. Também falado aqui no Ativo Virtual, é claro. A posição acionária foi do dia 17 de fevereiro e o rateio das cotas acontecerá em maio, com a homologação sendo concluída no dia 29 de maio, como tem nesta correspondência o aviso aos acionistas do dia 28 de maio. Então é claro que eu vou trazer aqui o meu ponto de vista a respeito desse relatório. O resultado foi impulsionado por um aumento de lucratividade do Banco Itaú, que atualmente representa mais de 90% do lucro da holding, ou seja, dessa forma, o banco acaba moldando praticamente todos os resultados. De toda maneira, as demais controladas apresentam boa evolução no lucro, o que é muito positivo. E observe que eu estou falando do lucro agora, não estou falando do crescimento de valor de mercado das investidas. Se você teve dúvida sobre isso, volta um pouco o vídeo, porque são assuntos distintos. De todo modo, a Itaúsa acaba sendo uma opção melhor do que comprar Itube 4. Porém, eu ainda vejo Itube 3 como puramente a operação bancária e apresenta um dividend yield mais elevado. Então, depende muito do propósito de investir na Itaúsa ou no Itaú. Mas eu vou falar mais sobre isso também. Então, de uma maneira geral, os resultados da Itaúsa acabam sendo uma excelente notícia para os acionistas, porque ele demonstra que a estratégia de diversificação da holding está funcionando muito bem. A força do Itaú, combinada com a recuperação e o crescimento expressivo das empresas não financeiras, acabam garantindo um resultado muito consistente para a companhia. Houve também a redução drástica da dívida e a saúde de caixa da companhia, que acabaram sendo pontos muito positivos. Isso diminui o risco da empresa e aumenta a capacidade de aproveitar novas oportunidades de investimento ou de remunerar seus acionistas no futuro, ou seja, elevando o dividend yield. A Itaúsa se mostra uma opção sólida para quem quer investir em um portfólio realmente diversificado de boas empresas com qualidade e com uma gestão financeira muito disciplinada. Afinal de contas, entre os principais indicadores, que o ROI, como eu mostrei, também teve um endividamento líquido caindo 62% nesse período, chegando aqui aos 352 milhões de reais, vindo lá de mais de 1 bilhão de reais, como eu mostrei na apresentação da companhia. Então, será que existem motivos para realmente investir na Itaúsa além desses bons números? Afinal, investidores estão buscando aqui dividendos, de preferência no curto prazo. Embora esse vídeo ele foi idealizado pensando mais em quem está investindo para o longo prazo. Nada impede que você tente fazer dinheiro em menos tempo que isso. Porque agora tem dívida sob controle, foco em redução, ou seja,
Itaúsa vem mostrando uma gestão financeira super disciplinada, essa dívida que caiu 62% no primeiro trimestre deste ano, e a empresa tem um caixa robusto, ou seja, ela planeja reduzir ainda mais essa dívida em 2025 e só tem pagamentos de principal desse montante da dívida a partir do ano de 2029. Isso significa que o caixa da companhia está ligeiramente folgado. Também, poucas oportunidades de investimento no curto prazo, com a taxa Selic alta de 14,75% ao ano, a Itaúsa, que exige retornos mínimos elevados para os seus projetos, como vimos também nesta apresentação, vê poucas oportunidades para fazer novos grandes investimentos no momento. Isso significa que menos do dinheiro da companhia será direcionado para novos projetos. E, obviamente, mais pode sobrar no caixa da empresa e ela fazer novas distribuição de dividendos. E por falar nesta distribuição de dividendos, ela mantém a prática de repassar 100% dos dividendos recebidos do Banco Itaú aos seus acionistas. E como o Itaú teve um ano de 2025 forte, está tendo ainda, e deve anunciar um dividendo robusto no fim do ano, a Itaúsa deve seguir o mesmo caminho e pagar muito bem. E é claro, se você quiser que eu traga um Fique Preparado, como esse vídeo aqui, só que para falar do Itaú, que ainda tem grandes oportunidades neste ano de 2025, deixa nos comentários abaixo. Afinal de contas, aqui no Ativo Virtual, você já sabe, ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade e assim você pode influenciar na agenda do Ativo Virtual. Mas então, a Itaúsa está muito barata ou é uma pegadinha? Bem, o desconto de holding era surpreendente de 24,2%, ou seja, o valor de mercado das 7 empresas investidas, como vimos, somam 135,2 bilhões de reais no dia 31 de março de 2025, contra o valor de mercado dela de 102,5 bilhões na Bolsa de Valores. Então, esse é o desconto acima da média histórica da companhia, que é de 21,5%. Observem, por esse número aqui, seria equivalente a você tentar comprar um imóvel que você sabe que vale 100 mil reais, mas por alguma razão, comumente, esse imóvel fica negociado a 21,5% de desconto no mercado, ou seja, fica sendo vendido a R$ 78.500. Mas agora, ele está sendo vendido a R$ 75.800, reforçando ainda mais a tese de que a empresa está muito barata. O ponto de atenção que eu vou trazer para a nossa comunidade é que realmente esse desconto parece exagerado, entre aspas, como disse aqui o analista da VG Research, mas ele deve cair com a reforma tributária, ou seja, que acaba com o imposto sobre o JCP a partir de 2027. Afinal de contas, se o governo aumentar realmente a taxa de imposto em cima do JCP, vai afetar os rendimentos que ela recebe do Banco Itaú. Mas não tem dúvida nenhuma que a Itaúsa tem muita resiliência na Bolsa de Valores e em 2025 as ações acumulam uma alta de quase 5%, que é um desempenho positivo nesse ano conturbado, e o cenário contrasta com os últimos 12 meses, onde o papel registrou uma queda de 7%. Mas realmente o que chama atenção é o desempenho no longo prazo. Desde fevereiro de 2017, ou seja, há aproximadamente 8 anos, as ações da Itaúsa acumularam uma valorização expressiva de mais de 16%. Um dos grandes atrativos da Itaúsa é que ela se mantém como a favorita dos investidores, com a sua política de distribuição de dividendos robusta, é claro. O dividend yield de 10,65% já coloca ela como uma das melhores pagadoras de proventos no mercado brasileiro. E se observarmos as ações da Itaúsa, aqui na periodicidade semanal, que vai de alguns meses até poucos anos, fica mais fácil de observarmos o que está acontecendo e ajuda muito os investidores de longo prazo a ter melhores sinalizações para comprar ou aguardar e até mesmo vender, se for o caso. Mas, no caso da Itaúsa, ela está realmente valorizando forte. Se observarmos aqui o último movimento que ela deu oportunidade para os acionistas, na semana do dia 30 de dezembro de 2024, as ações valorizaram até o topo desse movimento 44,37%. Com esse recuo mais recente de algumas semanas, 4 semanas para ser mais exato, as ações ainda se valorizam 34,15%. Então, quem tem acompanhado os vídeos aqui do Ativo Virtual, onde eu já tinha trazido esses pontos de suporte e resistência de preços, fica mais fácil de planejar os novos aportes, além, é claro, das projeções e preço-teto. Então, observando o que está acontecendo com a Itaúsa, essa correção de 4 semanas, trazendo ela para essa faixa de suporte de preços que eu vou traçar aqui, fica fácil para a nossa comunidade observar, dos R$ 10,40. É garantia que vai bater lá? Claro que não, afinal de contas isso aqui é renda variável, e renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O máximo que podemos fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. E o cenário mais provável, na minha avaliação,
realmente é vir a testar esse fundo aqui. Embora esse último candle da semana do dia 9 de junho, essa queda perdeu a intensidade dela, mesmo com aumento de volume. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações da Itaúsa com o ITCA4, nessa cotação dos R$ 10,71, se valorizam 27,82% nos últimos 12 meses. Isso com PL, que é extremamente barato para uma holding de apenas 7,74. Lembrando que o PL é quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. Lá nos Estados Unidos, 15 vezes. Aqui no Brasil, os mais conservadores, entre 10 vezes e 12 vezes. De uma maneira ou de outra, a Itaúsa sim está muito descontada em relação à capacidade de geração de lucros dela. Não está quando observamos holding diversificadas. Mas observe que só por ser uma holding não quer dizer que ela tem qualidade de ativos. Como vimos, a Itaúsa tem. Então, a média do segmento é de 5,44 e ela está mais cara, 7,74. Observando a média do histórico dela, que é de 7,76, 7,74 é ligeiramente inferior. O melhor momento realmente foi quando ninguém queria as ações. Basicamente quando o Barsi decidiu vender sua posição. Entre os anos de 2021 e 2022, mas 2024 também foi um ano de bastante desconto para a Itaúsa, com 6,57, fortemente representado pela grande lucratividade da empresa. Então, qual ação comprar? ITSA3 ou ITSA4? Ações ordinárias ou preferenciais? Uma ideia que talvez não agrade todo mundo é que a Itaúsa tem um tag along de 80%, mas não faz diferença entre as ações ordinárias ou preferenciais porque as duas têm tag along de 80%. A diferença é que as ações ITSA4 realmente têm mais liquidez no mercado e entregam melhores indicadores em todos os indicadores. Sem falar que você não precisa ficar aguardando por novos anúncios de pagamento de dividendos da empresa, apesar dela pagar trimestral e ainda ter os intermediários, porque é possível fazer dividendos sintéticos. E é claro que aqui no Ativo Virtual, no grupo VIP de opções, nós estamos comemorando frequentemente dividendos sintéticos aqui da Itaúsa entre 5 e 7 centavos por ação. Lembrando que você pode fazer isso mensalmente e às vezes até em periodicidade menor. Basta ter as técnicas certas e o momento certo para conseguir alcançar esses resultados. E aqui no grupo VIP de ações, nós estamos comemorando o tempo todo. Vejam só, pessoal, esse estudo publicado sobre a Copel, onde as ações chegaram aos R$ 11,82 na data de gravação desse vídeo, é claro, mas assim conseguimos um resultado de 44% nessa operação aqui. E é claro, você não precisa vender as ações, mas caso seja sua vontade, fazer um swing trade e conseguir colocar 44% de valorização, ou seja, aumento do seu patrimônio no bolso, então está aqui uma opção também. Se não, melhora apenas o seu dividend yield on cost, porque você comprou em um bom momento no mercado. E não para por aí não. Temos também o Bradesco, que recentemente saltou sua cotação, chegando aos R$ 15,02 no dia 8 de maio de 2025 e alcançamos uma valorização de 27,87%. Além da Embraer, que batemos 12,84% e muitas outras opções aqui no grupo VIP, porque ainda estudamos BDRs, trazemos projeções e preço-teto de diversos ativos, além de vários estudos a respeito de ETFs. Tudo para você dolarizar sua carteira e receber dividendos em dólares também. Ficou interessado? Então aproveita para assinar agora mesmo, porque já estão acontecendo descontos de 25% no semestre da virada. E aqui é o seu semestre da virada, porque com certeza o grupo VIP vai te adicionar muito conhecimento, além de ter acesso aos treinamentos e depois a fazer operações práticas, com base nos estudos e nas operações que eu e o meu time estamos fazendo. E é claro, o cupom vai estar nos vídeos do Ativo Virtual no comentário fixado, ou seja, o primeiro comentário de cada vídeo. Mas atenção, essa promoção foi prorrogada a pedido da nossa comunidade até o dia 20 de junho. Então, qual ativo eu compraria? Claro, eu compraria ITSA4, justamente para fazer dividendos sintéticos. Sem falar que ajuda muito os investidores a alugarem as ações, a aplicar termo e outras operações mais avançadas. Sem falar que a liquidez desse ativo é realmente impressionante. Chega a passar dos 270 milhões de reais negociados diariamente na Bolsa de Valores. E é verdade também que a Itaúsa trouxe aqui esse pagamento de 650 milhões de reais em dividendos em forma de JCP, que foram aprovadas na última segunda-feira, dia 16 de junho. E é claro que para facilitar a visualização das datas, dos rendimentos e também das rentabilidades, é que vamos ir aqui no site do Ativo Virtual, na área exclusiva para membros, para vermos o radar de dividendos, que é a ferramenta do Ativo Virtual, e fica monitorando o site da CVM em busca de novas oportunidades a todo momento. Traz para cá até mesmo aquelas que sequer foram divulgadas, porque estão ainda
nas atas de reunião dos conselhos de administração. E esse último anúncio trazido pela Itaúsa foi realmente na segunda-feira, dia 16 de junho, como acabamos de ver, de um pagamento em forma de JCP, que são juros sobre capital próprio. A Datacom vai ser no dia 20 de junho, sexta-feira, ou seja, está chegando. E a data do pagamento no dia 29 de agosto, que é relativamente próximo aqui em relação à Datacom. Muita gente gosta de pagamentos até 30 dias depois, mas a Itaúsa às vezes tem esta proporção aqui, vai cair na sexta-feira. O valor de quase 6 centavos por ação, tanto para as ações ordinárias e TCA3, gerando uma rentabilidade bruta de 0,54%, quanto para as ações preferenciais e TCA4, gerando uma rentabilidade bruta de 0,54%. E agora vamos falar da projeção e preço teto do ativo virtual. Observando aqui o lucro projetado de 15,98 bilhões de reais revisado e também com payout de 65% esperado, o DPA, ou seja, o dividendo por ação esperado também, vai ser de pouco mais de R$1. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o máximo que você pode pagar vai ser de R$25,15, ou seja, o preço teto. Agora, se você esperar 6% anual, então o máximo que você vai poder pagar nas ações de TSA4 vai ser de R$16,77, 8% R$12,57 e 10% R$10,06. Isso porque esse DPA representa uma rentabilidade de 9,40% com uma margem de segurança de 8% de 17,41%. Essa margem de segurança é a mera divisão do preço teto de 8% pelas cotações que eu estou utilizando nesses cálculos. Neste caso aqui, R$10,71. Ok, e o que o mercado está falando a respeito da companhia? No caso da Genial Investimentos, ela está recomendando a compra das ações. Mesmo nesse preço atual de R$10,71, que acabamos de fazer a análise técnica, ela vê um preço-alvo de R$12,73, uma alta potencial de 18,86%. Os indicadores também de mercado estão vendo compra forte, ou seja, consenso geral é de compra. Ninguém está falando em vender, ninguém está falando em manter. Apenas 7 recomendações de compra. Mas vou deixando nos comentários abaixo o que vocês vão fazer a respeito da Itaúsa e desde já agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.